Bom dia a todos. Nada a comentar. Hoje o noticiário está fraco. Aqui em Washington, depois de Cristo. Então, deixe-me dizer algumas coisas logo de início. Em primeiro lugar, acho que o plano de paz do presidente para o Irã já está dando frutos reais para o povo americano. Na noite passada, 12,5 milhões de barris de petróleo passaram pelo Estreito de Hormuz. Esse é o nível mais alto desde o início do conflito. Os preços do petróleo caíram quase ao nível em que se encontravam antes do conflito armado. Os preços da gasolina caíram para menos de $4 por galão hoje, pela primeira vez desde o conflito. O que é mais importante, eles continuarão caindo, dado o quão baixos estão os preços do petróleo. Bem, no âmbito militar, os iranianos, pela segunda noite consecutiva, não dispararam contra nenhum navio no Estreito de Hormuz até o momento. Eles estão cumprindo sua parte do compromisso. E quanto ao bloqueio, o CENTCOM permitiu que mais de uma dúzia de navios atravessassem nosso bloqueio naval, e assim também estamos cumprindo nossa parte do acordo inicial. No âmbito militar, há algumas coisas que continuam sendo verdadeiras e continuarão sendo, independentemente de os iranianos cumprirem ou não o restante do acordo. Em primeiro lugar, o programa nuclear deles foi completamente destruído. Sua capacidade de enriquecimento, as instalações que utilizavam para desenvolver o enriquecimento e uma potencial arma nuclear, essas instalações ainda estão destruídas. Suas forças militares convencionais ainda estão destruídas. Sua capacidade de ameaçar seus vizinhos ainda está praticamente extinta. E agora, veremos se eles estão dispostos a cumprir a próxima etapa do plano de paz do presidente. Como todos sabem, a parte do plano de paz, a parte deste memorando de entendimento que, na minha opinião, foi mais deturpada por certos setores da mídia, é a ideia de que os iranianos obtêm todos esses benefícios. Você ouvirá falar em $300 bilhões, ou $24 bilhões, ou essa ou aquela quantia de dinheiro. E o fato é que a única maneira de os iranianos obterem esses recursos, e não um único centavo dos Estados Unidos da América sob nenhuma circunstância, é se cumprirem integralmente o acordo e mudarem seu comportamento. Assim, temos uma situação em que todos saem ganhando, inclusive os Estados Unidos da América. Se os iranianos não mudarem seu comportamento, suas forças armadas e seu programa nuclear acabarão destruídos. Se eles mudarem seu comportamento, então terão uma relação transformadora com o Oriente Médio, e o Oriente Médio terá uma relação transformadora com o povo do Irã. Essa é uma vitória para o povo americano e para o presidente dos Estados Unidos, independentemente da opção que os iranianos escolherem no final. Obviamente, queremos que eles escolham a opção correta. O interessante sobre o sistema deles, e acho importante que o povo americano compreenda esse ponto em particular, é que existem divisões reais dentro do país sobre exatamente como proceder. E o que temos visto nos últimos meses é que os pragmáticos dentro do sistema iraniano, as pessoas que realmente querem transformar seu relacionamento com o Oriente Médio e com o mundo, essas pessoas estão vencendo a discussão. Os Estados Unidos querem que essas pessoas vençam a discussão. Os Estados Unidos querem ter um relacionamento melhor, mas para que isso aconteça, os iranianos precisam cumprir suas promessas. E se eles não tiverem um bom desempenho, como já dissemos, não recebem nenhum dos benefícios do acordo. Portanto, o que eu peço a todos vocês é que relatem honestamente que os Estados Unidos não estão abrindo mão de um centavo sequer para o Irã, e que mesmo os benefícios econômicos, o alívio das sanções e tudo o mais que acompanham esse acordo só acontecerão se os iranianos cumprirem o combinado. Bem, com isso, quero agradecer a todos vocês. É um prazer estar com vocês esta manhã, e agora passo a palavra para as perguntas. Vamos começar bem. Aqui, à direita. Obrigado, senhor vice-presidente. Gostaria de fazer uma pergunta complementar sobre algo que você acabou de mencionar. Você mencionou a possibilidade da atual liderança iraniana mudar fundamentalmente seu comportamento. Você acha que a atual liderança iraniana reconhece a influência que os Estados Unidos exercem sobre si, tanto econômica quanto militarmente, a ponto de realmente mudar fundamentalmente seu comportamento a longo prazo e adotar uma abordagem diferente? Portanto, certamente acho que eles reconhecem a influência que os Estados Unidos exercem sobre eles. Observamos isso em diversas de nossas conversas. Percebemos isso apenas pelo comportamento deles nos últimos 2 dias. Eles certamente reconhecem que os Estados Unidos têm grande influência. Isso acabará por levar a uma mudança de comportamento. Não sei. Sabe, eu já vi céticos em relação ao acordo dizendo, os iranianos nunca mudarão seu comportamento. Bem, talvez isso seja verdade. Nesse caso, eles não obtêm nenhum dos benefícios do acordo. Mas, não vale a pena tentar. Não seria interessante observar se essa posição extremamente fragilizada em que o presidente dos Estados Unidos colocou os iranianos os motiva a mudar seu comportamento, não apenas em relação ao Ocidente, mas também em relação ao Oriente Médio. Sabe, uma das coisas interessantes sobre isso é que, claro, podemos entrar nos detalhes técnicos. Haverá inúmeras opiniões sobre a negociação e sobre o rumo que ela tomará no final. Mas, na minha opinião, você deveria confiar nas pessoas que melhor conhecem os iranianos e que têm mais a perder. O que os Estados Árabes do Golfo estão dizendo sobre este acordo? O que estão dizendo sobre este acordo em comparação com o JPOA de 2015?
Este é o acordo nuclear de Obama. Bem, naquela época, eles odiavam aquele acordo. Eles sentiram que isso dava poder aos iranianos para serem maus atores em toda a região. É, claro, foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam certos quanto a isso. O que estão dizendo sobre o acordo de paz do presidente? Eles estão dizendo, isso é algo incrivelmente transformador para a região, porque, de qualquer forma, nós e a região em geral saímos ganhando. O Irã está enfraquecido, seu programa nuclear destruído e sua economia em situação desesperadora. E se eles mudarem seu comportamento, grandes coisas acontecerão para o Irã e para o mundo. Se não mudarem, não nos afeta em nada. De qualquer forma, nós ganhamos. E é assim que o presidente estruturou este acordo e esta negociação. Obrigado, senhor presidente. Sim? Só uma perguntinha rápida de organização. Que eu acho que você já respondeu no seu comentário, mas o período de 60 dias começou oficialmente ontem. Eu diria que o período de 60 dias começou oficialmente hoje. Foi assinado com atraso e pode até ter sido assinado tecnicamente, sabe, por causa da diferença de fuso horário. Acho que foi assinado tecnicamente hoje, no horário do Irã. Sim, o acordo começou ontem. Vamos iniciar a contagem regressiva de 60 dias hoje. Vá em frente. Você pode nos ajudar a entender a mudança de posição do presidente Trump em relação ao programa de mísseis balísticos do Irã. Inicialmente, desmantelar o que já existia era um objetivo fundamental. Ele disse que só seria justo se eles tivessem alguns se os países vizinhos do Irã também tivessem. Então, quando e por que isso mudou? E o acordo final terá alguma restrição a esses mísseis? Então, destruímos um número substancial de seus mísseis balísticos e seus próprios lançadores de mísseis balísticos. Não são apenas as balas, mas a própria arma, e foi nisso que fomos extremamente eficazes em destruir durante os últimos 3 meses da campanha. Tudo o que o presidente disse ontem foi que, obviamente, os países da região não renunciam ao direito de autodefesa. Israel não abre mão do direito de autodefesa caso o Hezbollah dispare foguetes ou drones contra Israel. Os iranianos não renunciam ao direito de autodefesa em seu país, mas esperamos que, como parte do acordo final, eles não sejam capazes de construir mísseis que possam representar uma ameaça generalizada para o mundo inteiro. E foi isso que o presidente dos Estados Unidos disse ontem. E veja bem, é muito simples. Você não pode dizer a um país, seja Israel ou Irã, que ele não tem permissão para se defender. Não foi isso que o presidente pediu. Não foi isso que o presidente solicitou, mas, como parte do acordo final, o que queremos ver é o Irã deixar de financiar a instabilidade regional, de financiar o terrorismo regional e, claro, de tentar reconstruir seu programa de armas nucleares. Essa é a questão principal. O programa de armas nucleares foi destruído. Já não existe mais. Se os iranianos decidissem amanhã construir uma arma nuclear, simplesmente não teriam capacidade para fazê-lo. O que estamos tentando garantir é que eles não reconstruam essa capacidade não apenas daqui a 1 ano, ou 2 anos, mas daqui a muitos e muitos anos, para que nossos filhos nunca precisem se preocupar com um Estado patrocinador do terrorismo que possua uma arma nuclear. Ou você estava dizendo agora mesmo que espera que este acordo impeça o Irã de obter uma arma nuclear no futuro. Mas, pelo que foi divulgado sobre o memorando de entendimento, eu estou curioso, como o memorando reflete que, no futuro, o Irã de fato não obterá uma arma nuclear. O que os impede, como você disse, de reconstruir e recomeçar. De onde estávamos antes da guerra? Bem, em primeiro lugar, eles precisariam de muito dinheiro para reconstruir um programa nuclear. Estamos falando de bilhões e bilhões em infraestrutura nuclear que os Estados Unidos destruirão. Para reconstruir esse programa, eles precisariam de muito dinheiro. E nós os temos sob um estrangulamento econômico neste momento, do qual não vamos nos libertar até que mudem fundamentalmente seu comportamento. Como seria isso? Isso significaria um regime de inspeções real. Isso significaria um regime de fiscalização efetivo. Conforme previsto no memorando de entendimento, isso significaria a destruição de seu estoque de minério enriquecido. Todas essas são as medidas que você tomará se estiver realmente empenhado em acabar com seu programa de armas nucleares. E é por isso que volto a falar sobre essa operação fundamental que está embutida no negócio. Eles precisam de dinheiro para fazer qualquer coisa. A economia deles está em situação absolutamente desesperadora. Mas, para que consigam se integrar à economia mundial, terão que nos mostrar e comprovar que estão mudando seu comportamento. E é por isso que o acordo foi estruturado dessa forma. Vá em frente. O presidente Trump disse ontem que iria culpá-lo se as negociações com o Irã dissem errado. Você está com medo de que ele vá te usar como bode expiatório? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, acho que o presidente estava brincando, como costuma fazer. Mas não, eu acho que, veja bem, toda a equipe trabalhou muito bem nisso. E conseguimos deixar isso em uma posição muito boa para o povo americano. Agora, tenho visto algumas críticas progressistas a meu respeito, dizendo pessoalmente que experiência tem o vice-presidente dos Estados Unidos em negociações hostis e de alto risco. E eu gostaria de chamar a atenção desses críticos progressistas para o fato de que, há apenas 2 dias, passei mais de 1 hora no programa The View. Então, na verdade, tenho muita experiência em negociações muito hostis, e usei isso, quero dizer. Veja bem, Joy Behar é muito mais durona que os iranianos, e agora somos melhores amigas.
Então, vamos chegar a um bom lugar aqui? Vamos chegar a um bom lugar. Já estamos numa boa posição. É apenas uma questão de saber se conseguiremos realmente dar o toque final à transformação fundamental da relação do Irã